Bom, agora nós vamos falar sobre as funções essenciais da Justiça. Vamos falar, portanto, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e da Advocacia. São os pontos 1.10, 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3 do edital. Na Constituição, onde que estão essas funções essenciais à Justiça? Começa no 127, falando do Ministério Público, e aí vai até o artigo 130A, falando do MP. O 130A, inclusive, fala do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, uma espécie de CNJ dentro do Ministério Público. Temos o 131 e 132, que fala da Advocacia Pública, 133, que fala da Advocacia, e 134 e 135, que fala sobre a Defensoria Pública. Então, essas quatro instituições são funções essenciais à Justiça. O que significa dizer isso? Bom, são órgãos, estruturas, instituições que, embora não sejam integrantes do Poder Judiciário, são funções que são essenciais ao funcionamento não só do Poder Judiciário, como da Justiça como um todo, da consecução do Estado Democrático de Direito, de todos os valores constitucionais da Constituição. São funções que estão ali para ajudar a sociedade e para exercer, de certa forma, a cidadania, a igualdade substancial, a dignidade da pessoa humana. São funções primordiais dentro do seio da democracia, dentro do seio da sociedade. É complicado falarmos em Estado democrático de direito sem Ministério Público, sem advocacia pública e, convenhamos, principalmente sem Defensoria Pública, para exercer a defesa dos hipossuficientes. É indissociável de uma ordem democrática, bem como de uma igualdade material, da ideia de igualdade material, da ideia de princípio acusatório, de sistema acusatório, dentro do processo penal, que haja a figura do Ministério Público, que haja essa triangularização das partes, exercida pela figura do juiz, membro do Poder Judiciário, e das funções essenciais da Justiça, MP de um lado, defensor do outro, seja a advocacia, seja a defensoria. E isso não é só para o processo penal, se estende a todos os ramos do direito, essa triangularização das partes, ok? Bom, vamos falar então do Ministério Público. É a instituição mais densa assim, na Constituição em termos de artigos, incisos, alíneas. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Os princípios do Ministério Público é a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional. Ao MP é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado a questão do controle de despesas do artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços, provendo-os por concurso público de provas ou provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então, via de regra, o MP possui essa autonomia financeira para elaborar não só a criação e extinção de cargos, esse projeto de lei, como também as suas propostas orçamentárias. Bom, o Ministério Público ele tem atuação na Justiça Comum Estadual e na Justiça Comum Federal, bem como ali na esfera militar, na esfera trabalhista e na esfera eleitoral, nas justiças especializadas. Por isso é que existem os Ministérios Públicos Estaduais, que se coadunam com a ideia da Justiça Comum Estadual, e o Ministério Público da União, que aí ele se destrincha nos Ministérios Públicos da Justiça Comum Federal, Ministério Público Federal, e das justiças especializadas, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral, na verdade, ele é
uma espécie de desmembramento ali do Ministério Público, os quais os próprios procuradores da República exercem essa função. Não existe um Ministério Público Eleitoral, não. Mas existe a função eleitoral dentro do Ministério Público, seja dos estados, seja da União. Ok? E isso você consegue visualizar onde? No artigo 128, que desmembra o Ministério Público da União. O MPU abrange o MPF, né, o federal, o MPT, trabalho, o MPM, militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Aí é uma distribuição sui generis, né, porque o Distrito Federal, no que tange ao Ministério Público, ele é organizado pela União. Portanto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte do Ministério Público da União. Bem como aí o Ministério Público dos Estados, que aí está fora desse ramo da União. Aí tem uma série de prerrogativas, garantias institucionais para os promotores, para os procuradores, garantia da vitaliciedade, da inamovibilidade, da irredutibilidade do subsídio. As vedações também constam do artigo 128 de não receber honorários, porcentagens, custas processuais, exercer advocacia, participar da sociedade comercial, exercer outra função pública salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária e receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, basicamente sobre MP é isso. Lembrar que são funções institucionais do Ministério Público, todas essas funções estão no artigo 129 e tem a Lei Orgânica do Ministério Público de 1993, vou pegar a lei aqui, Lei Complementar 75 de 93, que regula o Ministério Público da União. Beleza? O 130 fala sobre os membros do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal de Contas, e aí aplica-se os dispositivos da seção do Ministério Público da Constituição quanto a direitos, vedações e formas de investidura. E o 130A fala do CNMP, que é um órgão muito parecido com o CNJ, só que a sua composição é de 14 membros em vez de 15. Lógico que vai seguir uma paridade relacionada ao Ministério Público, então o presidente vai ser o PGR, o Procurador-Geral da República, e aí tem as suas composições lá no 130A, bem como suas funções, também tem funções parecidas com o CNJ, mas por óbvio é para fiscalizar a atuação disciplinar administrativa do Ministério Público, né, que não é um órgão vinculado ao Poder Judiciário, é uma instituição autônoma e permanente, como já falamos. Bom, a advocacia pública do Estado. O que a gente pode falar? A advocacia pública são os verdadeiros advogados do Estado. Eles advogam em favor do Estado, seja da União, seja dos estados, seja aí até dos municípios. O 131 fala da Advocacia Geral da União, que é uma instituição que, diretamente ou através do órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35, de notável saber jurídico e reputação ilibada, maiores de 35 anos, portanto. O 132 fala dos procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as suas fases, os quais exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O parágrafo único do artigo 132 fala sobre a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. O artigo 133 fala sobre a advocacia, um artigo mega sucinto que diz tão somente o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E aí, a lei que estabelece todo o regulamento da advocacia é o Estatuto da OAB,
Lei 8.906 de 94. Lá fala todos os direitos, deveres, proibições e etc. destinados ao advogado. Da Defensoria Pública, os artigos são 134 e 135. A Defensoria Pública esta, que também é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Defensoria, ao longo dos anos da Constituição de 88, ela foi muito negligenciada e isso foi consertado por meio de várias emendas constitucionais que foi assegurando a ela diversas formas de autonomia. E aí as emendas foram consertando isso por meio dos parágrafos do artigo 134, concedendo mais autonomia a essa instituição tão importante para a ordem democrática que é a Defensoria. Então, parágrafo 1º fala sobre a lei complementar que organizará a Defensoria Pública da União, do DF e dos territórios e prescreverá normas gerais de organização nos estados, cargos de carreira, a questão do concurso, assegurada a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. O parágrafo 2º fala da autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O parágrafo 3º estende às defensorias públicas da União e do Distrito Federal a questão da autonomia funcional e administrativa. E por que isso é confuso? Porque essa extensão só se deu por meio da Emenda Constitucional 74 de 2013, foi uma conquista recente da Defensoria Pública da União e do DF. E os princípios da Defensoria são unidade, indivisibilidade e independência funcional, aplicando-se às prerrogativas e às vedações destinados ao Ministério Público e aos magistrados, 93 e 96 são vedações, prerrogativas e direitos destinados ao Poder Judiciário, em verdade. Bom, por fim, o artigo 135 diz que os servidores integrantes das carreiras disciplinares deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º. Nada mais é que o subsídio. Portanto, promotores, procuradores, advogados públicos e defensores públicos receberão por meio do subsídio. Ok? Bom, gente, funções essenciais da justiça é uma matéria muito constitucional no sentido de que você tem que se apegar muito à Constituição, se debruçar sobre essas minúcias de cada instituição. E aí eu recomendo muito a leitura dos artigos da Constituição para que você possa entender, mas uma visão geral sobre estas funções eu acho que deu para passar nesse vídeo, beleza? Muito obrigada!